Boa noite a todos. Primeiro, muito feliz, né? Confesso que eu esperava encontrar uma situação calorosa, mas não desse tamanho. Deixa bastante emocionado. E, mais uma vez, confesso que essa situação mostra da minha decisão, né, de ter sido assertivo na tomada de decisão de aceitar esse projeto através do presidente Flávio Torreão, da diretoria, da minha vinda para cá, da ambição do projeto. Espero retribuir agora, né, com muito trabalho, com muita dedicação, uma equipe à altura do Campinense que possa fazer valer, né, essa questão que aconteceu na minha chegada, desses torcedores, essa motivação. Uma equipe que eu já mencionei isso antes até da minha presença aqui, que muitos jogos que eu fiz, né, com o Botafogo contra o Campinense, eu percebia, né, a característica da equipe. A final de 2019 nós enfrentamos, né, o Campinense. Eu sabia que era uma camisa que tinha tudo isso que eu encontrei, né? Essa paixão, essa torcida, e para isso a gente precisa ser muito científico nesse momento da montagem do elenco, entender junto com a diretoria, nesse colegiado, da escolha do atleta, porque não é fácil, né, jogar com uma camisa que tem, né, a emoção, tem a cobrança, então que a gente possa ser juntos, né, na escolha, ser bastante assertivo e conseguir montar uma grande equipe para traçar os objetivos que foi planejado no início da nossa contratação, que é buscar o título da competição e a vaga da Série D do ano de 2027. Eu acho que a motivação de estar aqui, ela se dá por si só, né? Pela camisa, pela grandeza. Mencionei isso até antes dessa coletiva. É uma camisa que tem um peso, né, no cenário nacional. E de estar aqui já se motiva. A partir do momento que você trata junto com a diretoria, ela põe a ambição e o que ela busca, te motiva. O fato do que ficou lá do Botafogo foi conquistado ao longo dessas 4 passagens, né? São 113 jogos, eu busquei ser o mais profissional possível e eu consegui ter, né, o carinho dos torcedores, que eu espero conquistar aqui também, sendo o mesmo profissional que eu fui lá, né? Independente da camisa que eu estou trabalhando, né? Para mim é gratificante, né, ter esse reconhecimento por parte da diretoria, né, e por parte dos torcedores, de aceitar bem minha vinda para cá. Eu falei também anteriormente, às vezes o reconhecimento que eu tive, né, do presidente Flávio Torreão junto com a diretoria, de fazer esse convite, talvez eu não tive agora nesse momento, nessa minha última passagem. A minha última passagem foi no momento de dificuldade, que eu consegui trazer o resultado, a manutenção, e houve uma nota de agradecimento pelo que eu fiz. Pronto, eles estão no direito, né? E aí, nessa conversa até um pouco antes da eleição, uma possibilidade que ela já tinha surgido em 2023, né, através do Rômulo Farias, junto com o Varley, que foi meu auxiliar, meu gerente lá no Botafogo da Paraíba, de eu vir já em 2023, no momento, acho que estava no estadual, para transição da Série C, só que eu tinha um contrato e tinha uma multa com o ASA. E não foi possível naquele momento a gente conseguir fazer o acordo. Eu saí, fui para o Sampaio Correia, o Sampaio cumpriu uma multa contratual e eu segui. E hoje, né, a gente tomando a frente do comando técnico, eu confesso que é uma responsabilidade muito grande, mediante a tudo que moveu, não só aqui, mas também em João Pessoa. Foi depois do anúncio a semana inteira, a imprensa aqui, a imprensa lá, mas além de esse glamour externo, o que eu mais me preocupo agora é retribuir, né, essa confiança depositada no meu trabalho. Então vai ser um trabalho árduo,
não só no dia 18, que deve iniciar a parte prática, mas a partir de hoje, já na montagem, que eu falo que é o mais trabalhoso, é o que ninguém vê, né? Que é você pôr no papel, a partir do momento que você conseguiu fechar o papel, a parte prática eu acho que ela é mais tranquila. Mas agora é convencimento, é buscar jogadores, buscar montar uma equipe muito equilibrada, competitiva e que tem um pensamento vitorioso. Eu concretizar essa situação. O Joãozinho é um caso até peculiar, né? Começou comigo nas escolinhas de base, com 8, 10 anos. O primeiro gol do Joãozinho como profissional foi comigo, com 16 anos, no Paulínia Futebol Clube. A partir daí, a maioria dos clubes no Brasil, o Joãozinho jogou comigo. Ele saiu 4 anos para o México, e o restante dos clubes do Brasil, você vai mencionar 3, 4 que eles não teve comigo no elenco. O restante, ele participou. É um menino que, eu chamo de menino, mas está com 31 para 32 anos. Mas como eu vi crescer, que a gente tem um trato até diferente. Ele me dá uma resposta muito positiva. Em 2 anos do ASA de 2023, Luverdense 24, Botafogo da Paraíba 24, mais Português e ABC, em 5 projetos ele teve comigo. Nesses 5 projetos ele fez 30 gols nesses 2 anos juntos, né? Então, é um menino, se der certo, se a gente conseguir, né, trazê-lo, acho que é um jogador que pode ajudar. E pelo um pouquinho que eu vi aí, pela recepção, é o jogador que precisa disso. Se ele cai na graça, né, muitos clubes que ele vai, ele consegue cair na graça dos torcedores e potencializa também o jogo dele. Mais uma vez, muito feliz, né? Confesso, estou com 53 anos. Eu joguei profissionalmente até os 29. Depois disso, me formei em educação física e segui minha carreira. Já tive, né, situações de ser ovacionado, de ser cobrado, mas uma recepção como essa, numa apresentação, foi a primeira. E mexe um pouco com o sentimento, né? Então você começa a viver emoções que talvez para um treinador é diferente de um atleta, né? Quando atleta, às vezes, é corriqueiro, às vezes, o jogador chegar e ter um tipo de situação semelhante a essa. E o dia de hoje é um dia que vai ficar marcado para mim. Acho que nessa minha trajetória de treinador, são 15 anos, de 2010, no primeiro trabalho no Brasil, uma recepção como essa, eu só tenho que aumentar a nota do corte, das escolhas, o trabalho. Se eu já vinha numa cobrança minha depois do acordo, depois dessa recepção, ela aumenta. Então, é retribuir, eu tenho que retribuir. Tenho que fazer um time jogar, fazer um time pensar em ganhar do adversário, independente de onde quer que seja, independente da tradição da camisa, o respeito a todos, né? Desde dos escalões aí, tem o tiro de ferro, tem o investimento do Serra Branca, tem essa hegemonia do bicampeonato do Souza, tem os que vão subir da divisão, todos vão ter a mesma importância, mas o que eu percebi hoje, se eu conseguir potencializar uma equipe para jogar e para vencer, com essa torcida da maneira que ela se manifestou aí, a gente tem grande chance de trazer o objetivo que o presidente, né, nos colocou na minha contratação, que é disputar essa final, buscar o título e, consequentemente, buscar a vaga de 2027 para o cenário nacional. Tive uma oportunidade em 2023, só que eu estava trabalhando, eu estava no ASA e tinha uma multa contratual onde não houve o acordo. Então, isso já era para ter acontecido antes e acabou concretizando nesse momento. Eu sei que é um momento de uma reeleição, de um projeto, mais uma vez, ambicioso, né? Com organização, planejamento, com orçamento. O fato de eu estar aqui
é por isso também, pela camisa e pelo pouco que a gente conversou, e eu senti muita firmeza, né? Da mesma forma que o presidente busca informações nossas, a gente busca do clube, das pessoas que estão fazendo futebol, e agora a gente, em cima desse orçamento que vai ser distribuído, buscar escolher bem, né? Eu acho que o dinheiro é importante, mas o dinheiro não é tudo, né? Você pode gastar muito e não conseguir nada. E você pode ser bem equilibrado e conseguir. Por isso que eu falo que o período agora é o mais importante, né? Então, fazer bem as escolhas. Não é só a característica, a parte técnica, a parte tática. É entender a fome do jogador, a vontade de estar aqui. Eu falo muito assim, quando o jogador te busca a querer estar junto, ele já sai na frente dos que são indicados. Porque os que são indicados, talvez eles estão sendo indicados por um intermediário, por alguém que quer um benefício. Agora, quando o jogador te liga, professor, estive com você no momento ali, eu quero estar de novo aqui para te ajudar novamente. Você me ajudou numa situação. Esse jogador sai na frente. Agora tem que entender se é o perfil de todos que vão fazer esse colegiado para analisar, né, o perfil desse atleta, se esse atleta vai dar uma resposta positiva com essa camisa. Uma conversa hoje, antes de estar aqui, né, com vocês, a gente conversou um pouco sobre o ano, alguns atletas que teve, né, nesse projeto de 2025, alguns que têm contrato, características. Eu acho que isso agora vai ser mais analisado, né, quando tiver a formatação total da comissão, tá para chegar meu auxiliar também, né, a questão do um treinador de goleiro, mais um profissional para a área física, junto com o Galeguinho, junto com a diretoria de futebol, presidente, perfil. Alguns jogadores que teve aqui, que hoje está em outros clubes, mas que teve boa performance aqui com a camisa. Interessante voltar, né? Hoje eu fiquei sabendo do interesse, talvez, do João Igor retornar. Eu não tenho tanta propriedade com quem esteve aqui com ele para falar se vale a pena ou se não vale a pena. Então isso aí vai acontecer ao longo do dia a dia. Eu presencialmente aqui devo ficar até sexta-feira, né, presidente? Ou mais tardar, acho que na sexta, mas a gente vai mantendo esse contato semanalmente, né? Mesmo eu fora daqui, na minha casa em Campinas, vai ter reuniões diárias, conversas, né? Meeting de reuniões, e eu quero também antecipar até a minha chegada em novembro, né? Estamos prevendo aí o início dos trabalhos para o dia 17 e 18, quero chegar uma semana antes também para deixar tudo organizado, tudo bem planejado, para que a gente consiga atingir nossos objetivos. Eu acho que a base, ela te dá esse suporte de você contratar menos, mas a base ela tem que estar fortalecida, né? Se é uma base que ela te supre em cima aí essa questão, e os garotos conseguem te ajudar no trabalho diário, e você vê perspectiva nesses garotos também para poder fazer o jogador ter um retorno, né, para o clube, eu acho que é fundamental. Entender também, eu acompanhei de longe a questão do sub-20, né, que estendeu até os mata-matas finais. O que tem nesse elenco que pode nos ajudar aqui no trabalho? E qual desses meninos tem perfil de poder estourar num profissional? Fulano, Ciclano e Beltrano. Legal. Então, se a gente pensa num elenco de 28 jogadores, um exemplo, se a gente tem 3 da base que nos dá esse suporte, a gente vai atrás de 22. Né? Agora, se nenhum desses garotos estão prontos para dar um suporte em cima, aí a gente precisa contratar mais. Então, todo esse processo vai ser discutido, conversado, né, com a comissão, com a diretoria, para ver o que é ideal. E eu tenho que entender e confiar. Professor, precisamos potencializar esse menino, precisamos entender que vai ser importante para o clube. Se a gente potencializa, daqui 1, 2 anos a gente vai ter uma situação de um retorno financeiro, como aconteceu com o Arthur.
Eu acho que diante de um estadual, é uma folha boa. É saber usar a folha, né? Escolher bem, né? Você tem uma folha, você tem que saber usar ela. Você não pode usar ela num desequilíbrio. Então é esse serviço que eu disse, né? Vamos entender aonde está, quem está afim, quem quer, quem vai aceitar vir só para um projeto curto de um estadual. Os jogadores vêm, o problema às vezes está sendo, os intermediários buscam um contrato mais longo, daí tem o convencimento. Às vezes você dá uma proposta de um valor que é igual a de um outro adversário, só que ele vai ganhar 12 meses o valor. Aqui talvez ele ganhe só até abril, né, são 5 meses de trabalho, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então é esse trabalho que eu falo, que é o mais cirúrgico, é convencimento, montagem, escolha e equilíbrio na distribuição dos valores, né? Não adianta, tem 400 mil, vamos trazer 20 jogadores de 20 mil. Né? Aí vai gerar, uma hora ou outra vai gerar um desequilíbrio. Vamos escolher, vamos entender, vamos buscar, vamos valorizar um setor, vamos conseguir compensar em outro, né? E eu acho que o mais importante é o perfil. Hoje o atleta, ele não só tem que ser avaliado na questão físico, técnico, tático. Tem que ver perfil, caráter, mental. Mais uma vez, pelo que eu vi, para jogar com a recepção que eu tive aqui, não é simples. Não é simples. Então, às vezes, mesclar a experiência com a juventude. Para pôr os meninos de base, você tem que ter, né, o suporte. Esses caras que vão vir dar o suporte, entre aspas, que talvez quando você coloca numa lista de contratação, mas é um time muito veterano. Aí é entender se é veterano ou se é experiente. Que hoje os jogadores acima de 32, 33, eles estão conseguindo estender a carreira, que eles estão mais profissionais do que os meninos estão começando. Eles estão se cuidando, estão com nutricionista particular, estão com personal soccer particular, estão com coach mental. Eles estão buscando estender, eles viram que está... a característica do trabalho hoje está fazendo com que os atletas consigam estender a carreira. Que antes não tinha tanto a preocupação do preventivo, né, dos trabalhos de mobilidade, acabou um pouco a questão das corridas de longa distância, é tudo mais baseado no trabalho de força, né, os jogos já direto reduzidos, o trabalho com bola. Então o jogador que está se cuidando, ele está conseguindo estender. A gente vê o Toscano. O Toscano jogou comigo em 2015, no Mirassol. Com 2015, o Toscano está com 41. Então você põe com 29 para 30. Aquele ano ele fez 13 gols, dali ele foi para o América Mineiro. Ele foi o melhor jogador da Série A2 e o artilheiro da competição. E ele foi fazer a vida dele depois dos 30. Que ele foi ganhar dinheiro na Coreia. Depois de um campeonato na Série A2 do Mirassol, estourou no América Mineiro e fez a vida dele na Coreia. Então, por quê? Porque sempre se cuidou e por isso que fez todos os gols que ele fez agora no Asa. E fez o ano anterior na Portuguesa do Rio. E quando eu estava no Asa, eu indiquei o Toscano lá. O professor tá veterano, com 38 anos. Depois de 2 anos eles levaram o Toscano. Então, são coisas que não tem muito, né? Então, por isso que aqui a gente tem que pensar friamente e saber escolher, né, atletas pontuais para poder nos dar o retorno. Paraíba é uma história muito, muito bonita. Eu até recebi uma foto no domingo de eleição, já tinha encontrado o Paraíba aqui, quando eu enfrentei, né, com o Botafogo, e agora ter essa possibilidade de trabalhar com ele, né? Paraíba praticamente cuidava da gente. Era um roupeiro que conseguia pegar os meninos naquela fase de adolescente para a fase adulta, sub-16, sub-17, sub-18, que todo mundo gostava, né? Que
cuidava da gente, dava um brilho na nossa chuteira, buscava dar o melhor meião que não caía, que os shorts com elástico, tinha um carinho especial, né? Nossa equipe foi bicampeão paulista, era para ser tri, foi 89, 90, era para ser tri em 91, perdeu de juvenil, mas ela perdeu o juvenil, o tri de 91, mas foi campeão paulista de júnior, né? E o Paraíba participou de todo esse projeto. E eu lembro que eu era um dos garotos que... Meu pai foi treinador do Guarani também, então ele tinha muita proximidade com o Paraíba, por ser, né, funcionário. E quando não tinha as categorias de base ainda na minha idade, eu, por ser filho do meu pai e estar presente no clube, ajudava muito o Paraíba na organização. Então, as ataduras, enrolava, eu era um auxiliar de roupeiro. E me passava vaselina na chuteira. Antes era aquela chuteira ainda que ia a vaselina, né? E eu lembro de cada detalhe. É um grande amigo meu que agora eu vou ter o prazer de estar com ele aqui novamente. A escolha, eu acho que a experiência e a juventude é o que dá o resultado. Não adianta ser muito jovem e não ter a experiência. E não adianta ser muita experiência e não ter a força na questão física. Então é você entender, mesclar. E esses jogadores experientes, entender como eles vão estar. Quando você tem uma semana aberta, te dá o direito de você ter o jogador com 35, 36, 37. Porque você não tem jogo de meio de semana. Aí cabe o trabalho nosso diário, da comissão, entender o volume de treino, para a gente poder extrair desses caras o melhor no jogo, né? Não adianta eu querer encher uma semana, pegar um grupo, 3 jogadores de 35 e querer que eles vão trabalhar igual os de 18, 20. Vai gerar problema. Agora, se eu consigo dar uma base de treinamento, equilíbrio, não tendo jogo domingo, quarta, semana aberta, os jogadores hoje estão jogando, eles estão se cuidando. Né? Então, eu acho que vai ser uma mescla de experiência e juventude para que a gente possa, na hora que precisar de momentos decisivos, de cara que já viveu momentos de dificuldade, jogo canchado, aquele jogo que você precisa de duelo, você vai jogar um jogo fora de casa, que você precisa dos caras que pega a bola e põe debaixo do braço, e vai ter momentos que você vai precisar ter a imprevisibilidade, a irresponsabilidade de um jogador jovem para fazer algo diferente e conseguir te trazer também um benefício. Eu dei uma entrevista semana anterior de casa, que eu falei até, sábado, eu recebi, assim, não foi 180 ligações, eu recebi ligações, foram mais de 50. Se cada uma dessas 50 foi de representante de pessoas ligadas ao futebol, indicando 3 jogadores. Então você tem 150 nomes. Diretamente, eu falei antes aqui, até numa pergunta, eu busco escolher os jogadores que me buscam. O interesse dele de querer estar aqui tem que prevalecer. Claro, se ele tiver a mesma capacidade do que a gente está em pauta na contratação. Aí entra o colegiado da diretoria na escolha. Ó, eu tenho esse aqui e esse aqui. Tá, qual que lado nós vamos? Esse aqui eu conheço, trabalhou comigo. Esse aqui tem uma situação tão igual. Que lá nós vamos. Eu não sou unanimidade, eu posso pôr a situação. Só que eu jamais vou ir contra se não aceitar o que eu estou colocando. Eu não vou brigar com quem faz futebol. Eu vou entender. Claro que é importante ter, porque esses caras te ajudam na distribuição do conteúdo. Principalmente quando você inicia um projeto do zero. Os outros projetos que eu estou indo mais para ajudar meio de projeto do que montando o elenco. Até falei agora na hora que a gente estava vindo do hotel. Os últimos trabalhos que eu iniciei foi Asa na pré-temporada, Portuguesa do Rio. Eu acho que um último trabalho que eu comecei
foi o de 19, com o título do Botafogo. O restante eu sempre chego em meio de turno, depois do início. E aí não dá para você trazer nomes. Você trabalha com o que tem. É que nem agora o Botafogo. Eu cheguei, alguns jogadores estavam para ser dispensados, Silvinho não servia, Denilson não servia, não vai mexer, deixa os caras aí. Vamos fazer esses caras jogar. Denilson foi meu artilheiro no Manaus. Denilson perdeu um gol contra o Figueirense e ia ser mandado embora. Daí acabou com 4 gols, 3 assistências, está no Paysandu. Silvinho lá no serve, está velho. Fez 3, fez o gol da permanência. A nossa função aqui, como comando técnico, é melhorar o que tem no grupo. É trabalhar com o que foi oferecido. O fato de eu dar nome agora, de confiança ou não, é porque a gente está começando do zero. Agora meu nome pode ser aceito ou não. E eu vou entender completamente, porque quando você vai montar com um colegiado, tem que existir uma democracia. Né? E eu não vou ser unanimidade. Eu vou colocar, ó, esse é isso, isso e isso. Esse vai ajudar por causa disso, disso, disso. Ah, Pisa, mas, pô, vai ficar muito setor, 3 caras de 32, 33, 34. Então vamos buscar, traz um de 33, vamos buscar 2 de 28. Eu vou aceitar. Em conhecer a torcida do Campinense, eu não esperava nada diferente. O professor Pisa vai ter a oportunidade de ter uma torcida que nunca abandonou o seu time, que sempre esteve presente, que é acostumada a fazer grandes festas, que é acostumada a empurrar o time rumo a grandes vitórias. Então, eu estou feliz como o torcedor rubro-negro está, o torcedor acreditou na gente e os sócios, a partir da eleição, também nos confiaram a permanência na condição de presidente, e o meu agradecimento especial pelo aceito do treinador Pisa, para que hoje nós tivéssemos aqui a oportunidade de pensar e de montarmos junto um projeto para 2026 que, se for da vontade de Deus, vai tudo dar certo. E nós chegamos aqui na condição do presidente, que a gente entende essa responsabilidade. O Campinense é um pedaço de Campina e é um grande protagonista do futebol paraibano, nordestino e brasileiro. Então, é preciso entender essa responsabilidade, e aí, desde que nós nos propusemos a continuar à frente do Campinense, nós precisávamos de gente de respaldo junto da gente. E isso começou desde a montagem de nossa chapa, para que nós tivéssemos aqui escolhas bem acertadas, que nós tivéssemos aqui um treinador à altura do Campinense. O sócio patrimonial, o sócio remido, a torcida do Campinense precisava entender que tinham homens de capacidade, de credibilidade à frente do clube. Então nós conseguimos passar essa mensagem e a partir daí ganhamos de presente o respaldo para que aqui nós pudéssemos fazer essas escolhas. E isso nos traz muita alegria, um sentimento de renovação, de esperança, mas também de muita responsabilidade. E eu tenho certeza que com os pés no chão, mas acreditando no futuro e contando com uma torcida desse nível, o Campinense vai fazer um 26 bem melhor e vai ter um futuro promissor, se Deus quiser. Sondagem em relação ao nome de Sérgio, mas nós precisávamos nos encontrar. E aí, hoje foi nosso primeiro encontro, para que a gente entendesse e formatasse uma maneira do Campinense pensar. E existem várias maneiras de fazer futebol. E hoje a gente está tentando se encontrar, tentando achar uma direção, tentando montar nomes, como vai funcionar essa comissão técnica, que nós tenhamos um preparador de goleiros ou 2, um preparador físico ou 2, enfim. A gente precisa montar um Campinense novo, e essa reformulação ela não se faz nesse primeiro encontro. Apesar de já passar a tarde trabalhando, toda essa comissão de futebol que foi criada, ela ainda vai, ao longo dos dias, se formatando e criando uma cara nova para o Campinense. Desde que nós nos preparamos para esse novo projeto, a gente dizia da necessidade de dividir responsabilidades. E assim foi feito. Então, como bem disse aqui o professor, todo mundo se escuta, todo mundo respeita a opinião do outro, e dessa maneira eu tenho certeza que a gente vai formar um Campinense coeso para fazer um grande campeonato.